Boa noite a todos. Estamos aqui mais um evento da plenária sobre o PCR, só com uma grande novidade, que é o envolvimento dos conselhos profissionais que assinaram a nota contra o PCR, também os sindicatos profissionais liberais e também associações. Convidamos a mesa, para compor a mesa, o companheiro Leonardo Fouche, do Conselho Geral de Administração e também do Conselheiro Federal de Administração Presidente. Prazer ter conosco. Antônio Martins, também signatário da nota, por favor, compõe a mesa também, aposentado da Petrobras, ex-CREA, ex do Sindicato dos Trabalhadores dos Conselhos de Fiscalização Profissional e ouvidor também do CREA, ex-ouvidor do Conselho, do CREA do Rio de Janeiro. E também ex-diretor dessa casa. Ex-diretor dessa casa. Também petroleiro, engenheiro do meio ambiente. Mais algum representante aqui presente? Conselheiro Regional de Serviço Social, companheira? Jussara Ferreira. Prazer, Ferreira. Seja bem-vindo. Serviço Social também com uma administração muito importante na companhia. Mais algum presente? Os conselhos? Sindicatos? Ademar está lá atrás. O Ademar, da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Rio de Janeiro, ele também é presidente da Comissão de Advogados Estatais, também está aqui conosco, é um dos signatários da nota contra o PCR. Tenha bondade. Bem-vindo, prazer. E também o membro do GT do PCR, Eduardo Soares, representando os trabalhadores que estão aqui no GT. Seja bem-vindo. Esse GT foi criado por iniciativa de um companheiro nosso da base, Carlos Alexandre, lá do edifício 7, e foi incorporado aqui à gestão do sindicato, dando todo apoio à categoria, para mobilizar a categoria e explicar o que é o PCR. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Sindipetro pelo convite feito ao Conselho Federal e ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Eu sou superintendente-geral do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Estou aqui neste momento representando o presidente, administrador Leocida Alpai, e também o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, que, logo que convocados para o movimento, assinaram a nota apresentada pelo Sindipetro, por entendermos que o PCR apresentado aos trabalhadores de nível superior, sobretudo da Petrobras, fere de morte a legislação que regulamenta as profissões liberais. Os conselhos federais, os conselhos profissionais, incluindo a OAB, como todos sabem, têm como atividade precípua a fiscalização do exercício profissional. Esse é um papel conferido pelo Estado. E, à medida em que um novo PCR, proposto pela direção do Petrobras, cria cargos amplos e os profissionais de nível superior, investidos nesses cargos amplos, tornam-se invisíveis a fiscalização dos conselhos e das ordens profissionais. Porque eles poderão migrar de uma área para outra, de uma função para outra, com a mesma denominação. Então, como fiscalizar, tendo cargos amplos, uma cortina de fumaça que se coloca para os conselhos profissionais desempenharem o seu papel fiscalizatório. E a fiscalização ela é fundamental para que pessoas qualificadas, que lograram êxito em concursos públicos, exerçam condignamente e qualificadamente o papel, a profissão dentro de uma companhia da importância da Petrobras. Daí porque a fiscalização é importante, colocar a pessoa certa no lugar certo. Na medida em que a gente começa a ter leigos exercendo a profissão ou as profissões de outrem, corre-se um enorme risco
né, de um descompasso em relação aos próprios objetivos da Petrobras, que é obter níveis elevados de eficiência, eficácia e efetividade. Né? Por racional, a gente entende que só vai se obter esses níveis de produtividade, eficiência no exercício da profissão se nós tivermos pessoas que foram tecnicamente preparadas, qualificadas, que estão habilitadas, legalmente registradas nos conselhos regionais de administração para o desempenho daquelas funções que a lei reserva ao exercício de cada um. Então, nós entendemos, Luiz Mário, que o plano proposto ele é danoso nesse sentido, né, de prejudicar o exercício legal da profissão de todas as profissões liberais que existem na Petrobras. No caso específico dos administradores, vale dizer, e a Petrobras é uma empresa de superlativos, né, e não poderia ser diferente. Nós encontramos na Petrobras o maior contingente de administradores do Brasil. Nenhuma empresa brasileira reúne mais administradores do que a Petrobras. Né? Nós, há 15 anos atrás, tínhamos cerca de 600 administradores, hoje já chega a casa dos 3.000 administradores exercendo a profissão legalmente dentro da Petrobras. Então, o PCR, no nosso entender, vai prejudicar o exercício legal da profissão, não só dos administradores, mas de diversos profissionais do nível superior, e dificultar extremamente esse papel da fiscalização que é desempenhada por cada conselho profissional. Então, a nossa solidariedade, a nossa assinatura a esse movimento, para que se estabeleça um canal e que a gente possa sentar na mesa para entender quais são as alternativas. Nós não somos contra mudanças, né? A administração, o administrador entende que as mudanças fazem parte das contingências, né? Os cenários que evoluem no mundo inteiro, mas há que se ter cautela e fazer coisas com responsabilidade para preservar os marcos legais que existem para todas as profissões. Então, essa é a nossa palavra de solidariedade ao movimento. Muito obrigado. Sou advogado da Eletrobras, que está num processo de resistência muito grande aí. Primeiro vem um sucateamento, e aí com o sucateamento vem as contratações emergenciais, milionárias todas, e depois vem o desespero no sentido de problemas da prestação de serviço. Esses problemas são, para vocês terem uma ideia, a empresa há pouco tempo contratou a FSB, que é uma grande agência de comunicação, uma das maiores do mercado, que vem sendo apontada aí em diversos escândalos de Lava Jato e outros mais, e uma empresa contratada sem licitação, né? E para falar mal da empresa, possibilitando assim uma eventual privatização, porque aí vem o apoio popular, olha, tudo que é público não presta, etc, etc. Então, feita essa pequena introdução da minha origem, eu queria adentrar ao tema do debate, que é o PCR da Petrobras. Esse PCR da Petrobras, ao meu ver, é completamente inconstitucional. E por quê? Quando nós fazemos um concurso público, nós fazemos de acordo com uma qualificação, né, e de acordo com o que é pedido no concurso público. Ora, o problema em si, eu não vou nem muito com relação à nomenclatura. É super problemático mesmo, porque isso dificulta a fiscalização, como foi falado, mas eu acho que existem problemas maiores, como, por exemplo, a pessoa que tem uma qualificação, ela, por exemplo, é um engenheiro, ela passa num concurso, chega lá dentro, ela faz
um curso de direito e começa a atuar como advogado. Isso é tão absurdo que eu demorei para entender o que se pretendia. Então, a primeira coisa que eu acho que os empregados da Petrobras devem fazer é forçar com que a administração, com que o administrador explique quais são os objetivos dele com essa mudança. Mudar, nenhum problema em mudar, mas se vai mudar algo, tem algum objetivo. Qual é o objetivo dessa mudança? Qual é o objetivo de você criar uma amplitude dessa, fazendo com que haja uma verdadeira anarquia organizacional? Porque é isso que vai acontecer ou não é? Certo? Então, e isso tem que ser encarado do ponto de vista da gravidade que se avizinha aí, né? E aí os petroleiros precisam se mobilizar, né? Existe no país, obviamente que as categorias, e aí nós vivemos isso na Eletrobras, nós vivemos isso nos Correios, nas diversas estatais, e eu digo isso porque eu convivo com pessoas da minha categoria mais diversas estatais. Nós vivemos um pouco o reflexo da própria sociedade, né? Nós não estamos fora da sociedade. É um pouco micro do macro. E o que está acontecendo hoje em dia na sociedade? Uma apatia geral, certo? As pessoas acham que tudo passou a ser normal, e não é normal. A gente não pode perder a possibilidade de se indignar. A gente não pode perder a vontade de lutar pelaquilo que é correto e o que é melhor. E aí, quando eu digo lutar pelaquilo que é correto e é melhor, não é lutar para o que é correto e melhor para nós, não. É lutar pelo que é correto e melhor para nós também, porque ninguém, né, vai lutar contra si mesmo. Porém, existem objetivos maiores. O objetivo maior é a empresa, e o objetivo maior ainda do que a empresa é a sociedade. Porque quem precisa das estatais fortes é o povo. Quem mais precisa do Estado é quem menos tem possibilidade. É quem menos é atingido por ele, é atendido por ele. Estado mínimo, já existe Estado mínimo, mas existe Estado mínimo na favela. No Leblon não tem Estado mínimo. Claro que isso eu estou generalizando, né? E não estou querendo com isso criar um apartheid, uma divisão de classes, não é nada disso. Mas entenda, a gente não pode deixar de defender as estatais também, porque defender as estatais é defender a população que mais precisa. Eu vou dar um exemplo da minha estatal, da Eletrobras. Vocês acham, sinceramente, que a iniciativa privada vai colocar luz para o camponês que está lá no interior de Manaus? Que vai colocar luz para o agricultor de pequena monta que está lá no Piauí? Não é não, companheiro. A lógica da iniciativa privada é a lógica do lucro pelo lucro. E essa lógica é muito simples. Querem privatizar? Pois bem, vamos supor que eles privatizem. As distribuidoras que eles querem muito privatizar, agora as distribuidoras do interior do país, aí privatiza. Sabe o que vai acontecer? A população lá vai começar a reclamar que não está sendo atendida ou que não tem condições de arcar com a tarifa no preço que a iniciativa privada quer que arque. O que vai acontecer? Os deputados daquela região
vão pressionar no Congresso e quem vai subsidiar é o país, ou seja, de novo, é o povo. E aí vamos para o petróleo. O que está acontecendo aí em termos de preço da gasolina? É muito diferente disso? Não é diferente disso. Não é diferente disso. Eu não sou petroleiro, mas pelo que eu tenho conhecimento, nós tínhamos condição de investir nas nossas refinarias. Nós não precisávamos mandar petróleo bruto para o exterior e importar derivados, fazendo com que a população fique adstrita, fique condicionada a uma elevação com base no dólar, simplesmente por um fator, porque nós teríamos capacidade, não, se não da totalidade, mas quase da totalidade do refino do petróleo. Então, isso que a gente está vivendo, essa realidade brasileira que a gente está vivendo, a gente precisa se indignar. Voltando ao PCR, se indignar com o PCR é, num primeiro momento, se mobilizar. É organizar, junto com o Sindipetro e as outras associações e sindicatos ligados à categoria, e também com outras empresas, como foi a luta da Eletrobras. Vários sindicatos se juntaram à luta da Petrobras, inclusive sindicatos ligados à Petrobras, e a mesma coisa aqui no caso de vocês. Esse é um dos motivos de eu estar aqui, porque nós precisamos estar unidos, certo? Porque a defesa de todas as estatais é a defesa do próprio país e a defesa da sociedade, daqueles que precisam mais. E aí, num primeiro momento, a mobilização tem que acontecer de maneira organizada e cobrando da direção da empresa respostas em relação a essa iniciativa, que, ao meu ver, é completamente absurda, inconstitucional e ilegal, certo? Mas nunca deixando de lado, e aí eu vou puxar a sardinha para a minha categoria, nunca deixando de lado os advogados do Sindipetro e dos empregados em geral. Para quê? Tem que acionar a Petrobras. Não basta mobilização para esse caso. Sabe por quê? Porque eles não estão respeitando ninguém. Nesse país, a grande verdade é essa. Aliás, eles não respeitam nem o Poder Judiciário, que muitas vezes não se dá o respeito. Também tem essa, né? Mas de qualquer maneira, é mais uma via para se brigar. Então, eu acho, se eu puder contribuir com alguma indicação, eu acho que o primeiro caminho, mobilização dos empregados, né? Os empregados, ninguém representa quem não quer ser representado. Os sindicatos, isso aqui, desculpa a sinceridade, mas era para estar abarrotado de gente. A Petrobras tem uma multidão de empregados e os empregados precisam se mobilizar, não por direito dos outros só, mas por direito deles também. Aí sim a questão pessoal tem que ser levada, meu amigo. Isso daí é um início de um processo de sucateamento. Aliás, que já vem, né? Já vem. Eu tenho conversado com alguns petroleiros e as informações que eles passam é que, por diversos motivos, a Petrobras vem perdendo espaço, vem perdendo pedaços, digamos assim, por privatizações menores, né? Eles não levantaram, talvez, a bola da privatização como um todo da Petrobras por falta de coragem até, por falta de coragem, mas eles estão fazendo pelas beiradas. Pelo que eu tenho conhecimento, eles estão fazendo pelas beiradas. Vamos vender isso aqui agora, aí agora vamos vender isso aqui, tudo a preço de banana, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, mobilização e, segundo, justiça. Eu acho que esse tipo de plano de carreira tem que ser barrado
por inúmeras razões fáticas e jurídicas. Eu acho que existe embasamento para isso, e acho também que é super preocupante essa situação da Petrobras, porque, pelo que eu tenho conhecimento, a ideia é implantar na Petrobras e depois difundir para as demais estatais. Porque, por incrível que pareça, ao invés dos nossos administradores, dos nossos políticos no Brasil copiarem experiências positivas, tudo aquilo que não presta, eles procuram copiar e com rapidez e procuram implantar na base da imposição, de cima para baixo. E aí a gente só tem um jeito: ou a nossa força está na união, a nossa força está na mobilização. Se a gente não consegue nem para o companheiro do lado convencê-lo da importância, não vão ser outras pessoas, né, e a própria sociedade que a gente vai convencer. Então, vamos à luta, o que precisarem da Comissão de Advocacia Estatal, o que precisarem do Sindicato dos Advogados, nós estamos à disposição, tá? E com isso não estou fazendo nenhuma oferta, não. O Sindipetro tem os advogados deles aí, né, que devem ser muito competentes para o encaminhamento das questões, juntamente com outros advogados, o que a gente está se predispondo é o seguinte: o que vocês precisarem nessa luta, nós estamos de braços abertos, de braços estendidos para lutar em conjunto com vocês. Obrigado. O objetivo da gente estar nessa plenária hoje é defender, né, a importância de se garantir as atribuições profissionais dos assistentes sociais que estão estabelecidas nas normativas da profissão. Né? Somos uma autarquia federal que tem como função precípua, né, fiscalizar, orientar, né, e defender o exercício de uma profissão que tem todo um arcabouço legal que está instituído. E as mudanças que são propostas nesse PCR, elas trazem consequências irreparáveis à atuação dos assistentes sociais na Petrobras, tá? Com rebatimentos diretos na qualidade do atendimento prestado aos usuários do serviço social. Então, ela fala do lugar desse profissional nessa empresa e ela também afeta os usuários desse serviço. A resolução 572 do Conselho Federal de Serviço Social, ela fala o quê? Que o assistente social, em qualquer espaço socioocupacional, deverá atuar com necessária competência técnica, teórica, metodológica, autonomia e compromisso ético, independente da denominação de seu cargo, exercendo funções pertinentes ao cargo que ele ocupa, que ele foi investido ou que ele foi contratado. Então, independente do cargo ou função que possuam, todo assistente social está submetido à lei de regulamentação da profissão e ao Código de Ética Profissional e a todas as demais resoluções, né, expedidas pelo Conselho Federal de Serviço Social. Então, o que significa isso? Né? Os assistentes sociais, eles podem estar, sim, inseridos, né, em equipes multidisciplinares, por exemplo, né, mas, né, ele deve ser garantido o quê? Autonomia profissional, resguardando o quê? O sigilo profissional. Em que tipo? Em espaços que garantam a qualidade do exercício profissional e o livre acesso à população, a quem precisa desse serviço. Então, essa proposta de cargo genérico, ela não surge aqui, né? Eu sou assistente social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Que já vive o cargo genérico já chegou à instituição onde eu trabalho. Mas, mesmo tendo chegado desde de 2005, foi resguardado as atribuições privativas que estão na lei de regulamentação da profissão
nessa instituição. Não foi afetada, né, pela entrada do cargo genérico. Então, esse PCR, ele apresenta, né, no que se trata, né, do assistente social, né, do serviço social, ele não garante as prerrogativas profissionais, né? E como que o Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, ele, além de ter feito a assinatura, né, do manifesto e tudo mais, como que ele contribui para essa luta, né? Pela elaboração de um parecer técnico de orientação e fiscalização que sugere alterações nesse PCR. Então, é dessa forma que o Conselho Regional de Serviço Social, né, está junto com os trabalhadores da Petrobras nessa luta. É isso. Esse tema, legislação profissional, conselhos, são temas que ainda a categoria está afastada dele, ainda não percebe a relação, né, em que isso afeta a todos nós. Tá? Pois é, nesse momento, a Petrobras cumprindo o seu papel, né, novo, que não é novo, é antigo, mas que está reforçado agora, neoliberal, está voltando o que era sempre, ela e os neoliberais sempre defenderam aqui, em relação às profissões. Logo após aquele período de privatização do Fernando Henrique, final da década de 90, início de 2000, eu estava no Sindicato dos Engenheiros e numa reunião com a Embratel, o sindicato solicitou a relação dos engenheiros. Pois, pasma, não tinha nenhum engenheiro na Embratel. Uma empresa de telecomunicação tem que ter pelo menos um engenheiro de telecomunicação, não tinha nenhum engenheiro. Todos tinham se transformado em genéricos aí. Analista, assistente e tal. Não tinha mais engenheiro. E isso significa que os engenheiros estavam sem identidade profissional, legalmente sem representação até do sindicato. E sem falar da perda de identidade, né, profissional. Isso na Petrobras aconteceu. Depois, década de... por volta de 2006, por aí, 2007, o RH, no caso específico que eu estava até envolvido, os engenheiros de meio ambiente da Petrobras foram transformados em analista ambiental. Todos nós fizemos concurso para engenheiro, com prova de que éramos engenheiros registrados. E a Petrobras resolveu mudar a denominação para analista ambiental. Nós temos 160 engenheiros ambientais, recém-admitidos, e nós não aceitamos isso, e iniciamos várias pressões internas, externas, mobilização grande, a ponto de a empresa voltar atrás na medida, tá? Então nós ganhamos aí manter a nossa identidade. E isso não é só por essa questão, tem várias questões envolvidas, né? Como, né, engenheiro, ou como advogado, qualquer uma das suas profissões, tem a sua identidade, quer dizer, não é, no mínimo, desconfortável você deixar de ser o que você sempre foi. Mas é mais que isso, você passa a perder direitos, você não tinha mais a sua base legal. Isso já aconteceu aqui, está acontecendo agora de uma forma mais ampliada, tá? Isso está dentro do cenário que nós vivemos, da busca do capital internacional, os capitalistas, de tirar o Brasil do seu papel de uma possível potencial potência, país, né, forte e independente. Então, é a soberania nacional do Brasil que está em jogo. No fundo, essa questão é uma pedrinha a mais nesse complô para tomar em conta do Brasil, perder sua independência, sua soberania, né? Então,
Isso significa, se acontecer, se ampliar, realmente a perda de direitos, o enfraquecimento das categorias. E nós temos uma legislação que nos garante direitos. Tem gente que critica a legislação porque ela é muito estatal, tem muita intervenção do Estado. Tem mesmo. Nasceu assim. Aliás, o Brasil é assim, o Brasil é diferente. Essa nossa legislação profissional é diferente em todo o mundo, é sui generis no mundo, entendeu? Você compara países próximos a nós, aqui na América Latina, na Argentina, ou Portugal, ou França, ou Alemanha, tem legislação. Na verdade, o Estado lá cumpre o papel que os conselhos estão cumprindo. É um mandato que foi dado aos conselhos pelo Estado para exercer esse papel de fiscalizar, né? Garantir, com o que a fiscalização? Garantir que o que é gerado pelos profissionais que detêm um conhecimento especializado, e não é um conhecimento do profissional, por mais que ele fique vários anos na faculdade. É um conhecimento acumulado ao longo dos anos, dos séculos talvez, pela humanidade. Você em 4, 5 anos você adquire aquele conhecimento e tem aí um compromisso ético de usá-lo para o bem da sociedade. Pois é, essa é uma premissa, né? Que está embutida nas nossas profissões. E aí a fiscalização visa garantir isso. É claro que tem muito que mudar, no meu entender, na fiscalização para ser mais eficaz. Não é a fiscalização formal, para ver se você tem a carteira, se fez anotação de responsabilidade técnica, é mais que isso. Mas esse básico existe aí. E entre elas existe aquela condição para que o profissional exerça com dignidade o seu trabalho e tenha um salário mínimo profissional. Isso é garantido. Tá? Que os neoliberais não querem saber disso. Você paga, você é um escravo, você vai trabalhar para mim, vai receber o que eu te pago e pronto. Não tem outra questão em jogo para eles. Então a legislação, ela protege o profissional a partir de princípios mais gerais, eu diria que princípios iluministas de um mundo, né, onde as profissões aí têm um papel social elevado. Então, a pessoa que critica, mas isso é bom. E o Brasil tem isso, mais até que outros países, e é bom manter. Nós temos que lutar por isso. Não tem que ceder essas investidas do capital para nos tornar todos submissos, enfraquecidos, enfim. Toda essa campanha do PCA é uma nova versão, uma recrudescida, mais ampla das ações anteriores e visa enfraquecer o profissional, tirar direitos, deixar uma categoria como massa de manobra para qualquer projeto. Ele nem sabe bem o que é, mas quer tirar o direito. Salário mínimo profissional, né? A ética profissional. Você tem que ser respeitado como profissional, pelo código de ética, que envolve a todo. Um outro profissional tem que respeitar você, pode ser seu gerente, mas você é um profissional. Esses valores aí não agradam a cúpula dominante da Petrobras, atualmente, e nem do sistema aí, neoliberal. Então, resistir a esse PCR, né, é barrar o projeto de dominação do Brasil. Simples. Não é só a gente, é todo o Brasil, toda a nossa soberania que está em jogo. Enfim. A questão que foi colocada é que devia ter mais profissionais aqui. E ainda há um certo distanciamento das pessoas dessas questões. Então nós temos que massificar esse debate dessas questões. Entendeu? O Brasil tem uma história, veio lá eu digo, quando a corte portuguesa se mudou para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão, trouxe um aparato de Estado aqui forte, e ele permanece, o Estado está presente. Não tem que ser contra, não. Se isso é bom, vamos manter aquilo que é bom. Então, o Estado está aí, regulamenta as profissões, estabelece direitos, enfim, que vai
de encontro da política do capital neoliberal e nos tornar escravos, explorados. Enfim, nós temos que usar bastante a legislação, o que ela tem de positivo, né, que é muita coisa, para garantir, para resistir a esse momento de ataque, né, à soberania do país, aos direitos dos trabalhadores. É isso. Bom, boa noite. Queria agradecer aqui os integrantes da mesa e acho que a base petroleira precisa desse apoio, sim, né, esse esclarecimento e a união que foi falada aqui, né? Precisamos unir com as outras bases, porque o movimento é contra todos, né? Não só contra a Petrobras. Bom, queria agradecer a todo mundo do sindicato aí que tem sempre me recebido muito bem, Natália, Marum, Moara e o grupo do GT que sempre foi muito produtivo no Ismário, né? Sempre foi muito produtivo o trabalho foi, assim, foi muito bem feito. E eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu. Eu acho que nada melhor do que o histórico para a gente entender o que foi o PCR. Né? O PCR começou com um vídeo da Moara, né? Acho que foi assim que ele começou, com um vídeo de uma perseguição. Esse foi o cartão de visita do PCR para a Petrobras. Né? E logo em seguida vieram as apresentações, né? Com uma fala muito grande com relação ao abono, a possibilidade de mobilização. E eu lembro da apresentação que teve lá no EDIB, né? Aliás, né, meu nome é Eduardo, eu entrei no concurso como engenheiro de equipamentos da Petrobras, sou formado em engenharia mecânica, né? Gostaria de continuar. Aliás, tenho muito orgulho de ter me formado em engenharia mecânica, eu não queria perder esse nome, não. E logo nessa apresentação no EDIB, teve uma pergunta que foi, assim, muito esclarecedora para mim, né? Foi uma pergunta assim, mas vocês estão falando tanto de motivação, né? O critério do PCR ele é baseado em 3 vantagens básicas, né? Um abono, um processo de meritocracia, né? Que traria um avanço por desempenho melhor e a questão da mobilização. Né? E aí eu me pergunto assim, pô, o abono é bom, sempre bom, dinheiro na conta, acho que ninguém aqui reclama disso. Mobilização, né? Poxa, a Petrobras nunca fez mobilização, na verdade ela já fez alguns programas de mobilizo e tudo mais, mas quem já vivenciou a tentativa de se transferir de dentro da Petrobras, de mudar de um posto, viu que o cargo nunca foi um problema. O cargo, se você é engenheiro de equipamento, se você é engenheiro de processamento, de petróleo, técnico de administração, técnico, nunca foi um problema. O problema sempre foi, coloque alguém no seu lugar para você ir embora. Esse era o critério de mobilização da Petrobras. Então, assim, a mudança do plano vai facilitar uma mobilidade? Não. Mobilidade vai ser facilitada quando houver o interesse de se facilitar a mobilidade, adequando o perfil de cargo e perfil do empregado. Coisa que o RH, assim, eu nunca vi, né? Eu fico com o termo generalizar, mas até me arrisco a generalizar que não existe dentro da Petrobras. E o tema da meritocracia, né? O tema da meritocracia é um tema polêmico. Eu sou muito a favor eu gosto do tema da meritocracia porque eu gosto de trabalhar pelo desempenho, eu gosto do resultado, eu gosto do resultado positivo. Eu quero ver a Petrobras bem. Eu quero ver a Petrobras deslanchando, ganhando muito dinheiro, empregando muita gente. Então, assim, eu gosto. O tema não me incomoda. O que me incomoda é que não existe avaliação de desempenho dentro da Petrobras. Eu desconheço, não vivencio isso, né? Na apresentação que teve no EDIB, o gerente de RH ele comentou o seguinte, que teve uma época que todas as avaliações de desempenho eram 100%. E isso atrapalhava a avaliação de cada um empregado e como é que se concedia os níveis. Aí eu pergunto, mudando do PCAC para o PCR que a gente vai começar a ter uma avaliação melhor do desempenho dos nossos empregados? Ou será que
na verdade, que o nosso sistema de gestão é que está precisando de uma modificação. Os nossos gerentes estão precisando de treinamento, de qualificação e na verdade, eu acho que está faltando um sistema de gestão. Não é o empregado que tem que mudar de plano para a gente começar a ter uma avaliação de resultado de trabalho. O sistema de meritocracia na Petrobras hoje sofre um problema muito grande, né? Ele é para aquelas pessoas que estão alinhadas com a gerência, com gestores. Não existe um processo de desempenho propriamente dito, né? Bom, eu vou seguir o histórico que eu acho que é a melhor forma. Bom, teve a apresentação e a colocação foi feita o seguinte: e quem fica no PCAC? Né? Vocês estão falando tanto de que a Petrobras vai ser avaliada por mérito, por desempenho e tudo mais, mas vocês estão dizendo que quem ficar no PCAC não tem mais avaliação de mérito. Poxa, se uma grande parte ficar, como assim? O que vocês vão fazer com essa parte do PCAC que não vai ter mais avaliação de mérito? Como é que vocês vão ver essas pessoas? E a resposta do RH foi assim: se você está preocupado com desempenho, migre. Se você se preocupa com o resultado da Petrobras, migre. Aí eu falo assim, quer dizer então que se eu não tiver aderido ao PCAC, eu não estou preocupado com o resultado da Petrobras? Olha, me desculpa, eu sempre estou e sempre estarei preocupado com o resultado da Petrobras, independente do plano que eu tiver. Então, assim, as contradições do PCR são inúmeras, né? O processo ele continuou, ele se desenrolou, a gente veio para as primeiras reuniões, eu defendi muito, com muita veemência, acho que muita gente também, a abertura de um processo judicial contra a Petrobras pedindo pela suspensão do PCR. Isso foi consenso no GT, a gente abriu, o processo foi aberto, tivemos uma primeira resposta e tivemos uma negativa do juiz também, né? O juiz ele negou a nossa tutela, a liminar de tutela antecipada, né? E que eu acho um absurdo, assim, honestamente. Eu queria até falar o nome do juiz aqui, mas assim, é uma loucura, porque qual é o problema de interromper o processo do PCR para se discutir mais? Qual o problema? Você interrompe hoje, e se for a decisão judicial de daqui a 2 meses reiniciar as adesões, se reinicia as adesões. Eu não vejo problema nenhum. Agora, não interromper o PCR e as adesões continuarem, e você continuar colocando limite na decisão do empregado, que o empregado está angustiado, é óbvio, isso sim torna o processo irreversível. Então, como é que o juiz me diz que, na verdade, ele dizer que interromper o processo é tomar uma decisão antecipada desse processo? É muito pelo contrário. Não dar a tutela antecipada é tomar uma decisão antecipada sobre o processo. Bom, parece que o judiciário não está do nosso lado, né? Parece que o judiciário não está do nosso lado. Então a Petrobras não está do nosso lado, o judiciário não está do nosso lado. A Petrobras não, né? A Petrobras está do nosso lado. A alta administração da Petrobras não está do nosso lado, né? E o que a gente vai fazer? Né? Eu queria fazer alguns outros comentários aqui sobre a questão, antes até de terminar, porque eu queria fazer comentários sobre o cargo genérico, né? O cargo genérico eu acho assim, eles falam que a gente tem que, o cargo genérico vai permitir que a gente, isso é termo da resposta da Petrobras no processo judicial, tá, gente? Ele vai proporcionar a contratação de melhores competências. Vamos parar para pensar. Você está doente, você tem, sei lá, um câncer de próstata. Você vai procurar um especialista em câncer ocular? Ou você vai procurar um clínico geral? Todo mundo vai virar clínico geral. Imagina todos os médicos virando clínicos gerais. Aí você, tipo assim, você machucou a perna. Aí você vai procurar um médico clínico geral. O cara pode ser pediatra, o cara pode ser oncologista, ele pode ser qualquer coisa, ele é clínico geral. Como é que ele vai conseguir contratar a melhor competência chamando todo mundo de cargo genérico? Todo mundo é profissional, como é que você vai contratar a melhor competência dizendo que todo mundo é igual? Um advogado é o mesmo profissional que um engenheiro. Eu não consigo entender essa lógica para mim, ela supera a realidade. E ele diz justamente que
a diversidade do negócio da Petrobras, que hoje é biodiesel, que já foi biodiesel, agora está voltando a ser, está se falando novamente, energias renováveis, precisa de competências específicas. E competências específicas tornando os carros da Petrobras genéricos. Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim. Outro ponto é que a gente conquistou com lutas no passado o avanço de nível em 18 meses. Não porque a gente estava precisando, que todo mundo queria ficar encostado, vagabundo, ganhando dinheiro sem trabalhar. A gente conquistou porque o sistema de gestão de desempenho da Petrobras sempre foi falho. Ele não era justo, ele nunca foi justo. Então, sim, a gente falou assim, olha, cara, você não está conseguindo definir quem é o melhor. Primeiro, você está dando 100% para todo mundo. Então, assim, a gente não quer discutir isso, a gente não quer, né? Então, pô, vamos dar um avanço de nível por antiguidade que coloca todo mundo no mesmo barco. Né? E assim foi conquistado o avanço de nível por antiguidade. Não porque nós queríamos ser encostados, como hoje a alta administração tenta fazer parecer. Que, na verdade, quem quer atividade é PCAC, se você pensa em mérito, no PCR. Eu temo pela permanência no PCR, no PCAC, perdão. Eu temo pela percepção. Eu temo pelo que isso pode vir a trazer para a gente. Né? Dentro da resposta da Petrobras, ela diz que o cargo genérico que permite mobilidade vai evitar demissão. São palavras dela. Então eu temo ficar no PCAC. Temo mesmo, temo e me indigna muito a situação que a gente está sendo submetido hoje. Né? A gente hoje está submetido a um... Né? Eu fiz a analogia de você estar numa prancha de um barco pirata. Né? Se você ficar, você toma o tiro do pirata. Se você pular, você é comido pelo tubarão. Então é mais ou menos essa. Se você ficar no PCAC, você vai tomar a facada da Petrobras. E se você pular no PCR, você vai ser comido pelo tubarão. Essa é a situação que a gente está exposto. Bom, acho que a gente vive hoje, a Petrobras está passando por um momento horrível, né? Não só pelas decisões de desinvestimento que a alta administração está tomando, né? Alinhada com o nosso governo federal, mas a gente vive uma crise de responsabilidade que é individual também, né? Eu acho que a gente tem que... Né, o Sindipetro é responsável pela situação financeira da Petrobras, o Eduardo é responsável pela situação financeira da Petrobras e todos os empregados também. Mas não fui eu que tomei a decisão. Né? Uma resposta simples, não, mas eu tentei lutar. Mas a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. E a gente é responsável pela situação hoje porque a gente tentou lutar e não conseguiu. A gente não ganhou a batalha. Tentar não nos torna menos responsáveis pela situação que a Petrobras está vivendo hoje. E se a gente realmente acha, não estou nem... Eu quero que alguém de esquerda venha, mas se a gente acha que só porque um presidente de esquerda vai assumir e vai resolver o nosso problema, vocês estão muito enganados. Muito enganados. A gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente está vivendo hoje. E fazer de tudo para mudar se é isso que a gente quer, ou se é isso que a gente não quer. Porque hoje, a verdade que a gente está vivendo hoje, a gente não quer. E a responsabilidade dela é nossa. E a gente tem que encontrar uma forma de mudar essa história. É isso, gente. Obrigado.